buscava esses caminhos de entender o outro. Eu acho que eu sempre fui essa menina curiosa que queria entender o outro lado. E eu sempre via muito julgamento, isso sempre me irritou muito. Eu falava, as pessoas não estão entendendo o outro lado. Então eu fui aprender sobre budismo, eu fui para a Índia com um professor de yoga aprender sobre hinduísmo. E toda essas experiências me levaram também, quando eu conheci a igreja evangélica, né, a Renascer, eu falava, nossa, mas eu nunca tinha ouvido falar isso em 2002. Deixa eu ver o que eles falam. E era um discurso muito gostoso e era uma coisa que eu acreditava, que Deus ama todos nós, Deus é amor, Deus perdoa tudo e Deus é único. Isso fez muito sentido porque era tudo que eu sempre acreditei. Então, unificar essa coisa das religiões hoje, mas não como um certo e errado. Essa coisa do certo e errado da religião sempre foi algo que me incomodou. Eu sempre vi Deus muito acima do certo e errado, sempre vi Deus olhando o nosso coração e o nosso pensamento. Então, sempre que entrava um conflito, tipo, isso é certo, isso é errado, eu ficava, tipo, às vezes até falava alguma coisa, até saía da minha boca, tipo, precisa fazer tal coisa, e aí dentro de mim eu, não, Deus não é assim. Se você acredita em Deus, mas entende que certo e errado são relativos, então Deus é você. Toda religião possui um dogma, e todo dogma entende o que é certo e o que é errado dentro daquela fé. E como mulher cristã, você deveria entender então que separar o joio do trigo, aquilo que faz bem e aquilo que faz mal para a pessoa, é literalmente o certo e o errado. Aos mandamentos e todo um livro dizendo sobre isso aí. Mas bem, já tem alguns meses que Carol Celico e o jogador Kaká se separaram. Ambos, inclusive, atualmente já são ambos casados com outras pessoas, certo? Inclusive o Kaká tem uma filha, parece, com a sua atual esposa. E ela já está muito bem casada aí com outro camarada, aparentemente um empresário e tudo mais. E ela acabou nessa reentrevista de meses atrás do Tete a Tel, conversando sobre o seu fim de relacionamento com o Kaká. Qual seria o problema que o Kaká teria que acabou fazendo com que ela pedisse o divórcio? O maior conselho que Kaká poderia ouvir na sua vida. Acompanha comigo. Mas antes de tudo, eu já peço que você curta aqui esse vídeo para que esse tipo de mensagem alcance outros camaradas por aí e certamente ajuda demais o meu trabalho. E mais esse trecho ela segue na entrevista, falando mais sobre o seu ex-relacionamento. Você teve uma sensação de fracasso quando acabou? Você acha, poxa vida, acabou, fracassei? Eu acho que sim, de um lado, mulher que acha que, eu tenho machismo estrutural, de que a mulher é a coluna do lar e que ela, se ela estremecer, a casa inteira estremece. Sim, acho que a mulher tem um papel importante dentro do casamento, qualquer papel feminino é muito importante dentro de um casamento, mas eu não via como um fracasso, principalmente na hora dessa tomada de decisão, eu via como algo de muita coragem, porque eu precisava ter muita coragem porque eu não tinha um motivo. Fui traída? Não, não fui. Fui agredida? Não, não fui. Tipo, nada ruim estava acontecendo, então por que eu tinha que me separar? Por que eu não estava feliz? Eu me via mais no fracasso de, como pessoa, por que eu não estava feliz com um casamento que era com uma pessoa muito boa, uma pessoa honesta, um bom pai, mas essa ruptura do meu casamento, ela foi muito necessária para o meu crescimento pessoal. E eu não digo sucesso, não digo absolutamente nada que vem depois disso, mas esse crescimento de entender a vida como eu vejo hoje, só aconteceu por causa dessa ruptura também. Então isso, de certa forma, me ajudou muito. Uma perguntinha rapidinho. Mais íntima, mas que é a verdade. Eu vi outro dia que você falou que só teve com 3 homens na vida. Ele foi seu primeiro? Verdade, foi. Não existia talvez essa... gente, é o único homem da minha vida, eu preciso conhecer mais gente. Meu marido vai matar que falou 3 homens, ele quer que seja só 2. Quem é o do meio? Tem o do meio? Teve o do meio? Importante, talvez, pra eu, naquele momento, entender muita coisa. Foi importante. Pra mim foi um PhD, assim, no mundo de solteiros, game, como funciona, como não funciona.
Você não se identificou? Já quis casar na sequência? Não, demorei 6 anos pra casar. Não, mas você já tava namorando com ele na sequência, com o Eduardo, não ficou? Eu fiquei 1 ano solteira. É pouquinho, vai. Pra quem tá Você acha? casado há 10 anos, depois Você vai lá acha? ficar 1 ano Me faz solteirice. ficar em dúvida. Eu tinha muito medo dessa solteirice. Acho que eu quis casar virgem, quis casar com meu primeiro namorado, quis essa coisa toda do cenário perfeito pra tentar garantir que ia dar tudo certo. E aí eu vi que não deu. É curioso como casais que geralmente são religiosos relativizam alguma coisa das escrituras da Bíblia ou dos livros que seguem para poder agir de acordo com os seus desejos. Na fé cristã, e ela é cristã, o divórcio é permitido em casos graves como violência ou adultério, o que não foi o caso. Então, no primeiro corte que eu trouxe, já teve uma relativização da ideia de fé, de que não há certo ou errado. O que manda é o coração, o fazer o bem e o estar bem consigo mesmo. E o que justificou depois, então, a narrativa do divórcio de que eu não tenho que fazer, eu não tenho que ser esse tipo de mulher e tudo mais. Então, no fim das contas, existe o que eu chamo aqui, sempre brincando com vocês, de Bíblia Freestyle. Você pega a Bíblia como se fosse um self-service. Essa parte aqui me serve, essa aqui não serve. Essa aqui me serve, essa aqui mais ou menos. Eu sempre falo aqui que o ambiente muda você completamente. As pessoas são um pouco arrogantes com relação a achar que o ambiente ao redor da pessoa não irá influenciá-la, que ela é algum tipo de protagonista, certo? Acima dos outros, no topo da montanha. Mas é verdade que as suas amizades, aquilo que você consome e absorve, os conselhos que você ouve, transformam você para pior ou para melhor. E é por esse motivo que tem que se atentar quando você busca uma pessoa para relacionamento, porque se ela for muito suscetível às influências do meio, ou ficar buscando relativizar coisas que são caras a você, em algum momento esse peso de achar que está perdendo alguma coisa lá fora, de que deve aproveitar essa coisa fora do casamento que é solteirice, ou ouvir aquele conselho das amigas solteiras de que eu acho que Deus é amor, você não deveria estar num relacionamento que você não gosta. Bom, casamento não é sobre gostar. Casamento é sobre compromisso. Casamento não é sobre felicidade. Casamento é sobre estabilidade para os filhos, patrimônio e legado. Além, claro, da vontade divina se o casal for religioso. E qual é o maior conselho que eu poderia dar para o Kaká? Bom, ele já tá casado, claro, isso aqui é apenas um dos nossos quadros aqui, certo? Mas se eu pudesse dizer algo para alguém que tá numa situação muito similar é que, além de, você é bom pai, você não fez nada de errado, mas ainda assim eu não gosto de estar com você, mas eu me sinto incompleta e infeliz. Bom, primeiro de tudo, você não deve sentir-se culpado por ser alguém bom. Geralmente, quando você vê um cara que é bom e que foi injustiçado de alguma forma, a pessoa tende a ir para um outro polo, que é não ser alguém bom e interessante, com moral e comportamento elevado, talentoso e trabalhador. Já que elas não gostam do trabalhador, eu vou para o outro extremo, como se uma mulher na sua vida definisse o tipo de homem que você deveria ser em relação a caráter e a moral, pelo amor de Deus, né? Adolescente agora, claro que não. Aquilo que é bom, mesmo que ninguém esteja fazendo, certo? Agora, todo o homem, e isso é importante caso você esteja em uma situação muito similar à do que Kaká estava no passado, ele tem que ter um pouco do que a gente chama aqui no Rio de Janeiro de marra, certo? Ele tem que de vez em quando dar uma espécie de perdido, baseado um pouco em alguns microdesejos egoístas dentro de um relacionamento. Não, o ego não é algo ruim, na verdade todos nós temos o ego. É o que separa você de mim, na verdade. É aquela parte dos seus desejos e vontades e personalidades que é legítima, do contrário você seria qualquer coisa, certo? Então, um pouco de marra e um pouco de ego geralmente consertam esse elemento homem bonzinho que fica dentro e que, quando externado como se você fosse algum tipo de eu sou um homem tão perfeito que nem a minha mulher me suporta, acaba sendo amenizado. Então, além da orientação de você não se culpar por ser um homem bom, você deve aliar essa bondade com uma certa marra e prepotência para que você se defenda do mundo. Pois é, marra e prepotência te defendem do mundo. Por quê? Eu vou trazer para uma realidade mais nossa aqui. Imagina que você está no trabalho da firma, ou na empresa, no escritório, e, de repente, as pessoas começam a te pedir muitas coisas.
Miquéia, será que você pode, na volta do trabalho, tirar uma cópia pra mim desse documento? E você, tudo bem. Miquéia, será que você pode comprar aqui o pó de café na firma que tá faltando? Você vai descer já, né? Vou. Tá bom. Miquéia, será que você poderia trocar de escala com fulano? É que ele vai ter um compromisso lá com a esposa dele e vai precisar de alguém no lugar dele. Você pode fazer isso dobrado por mim? Não posso, posso sim. Miquéia, você veio de carro, né? Pode me emprestar rapidinho que eu vou ter que resolver um compromisso na outra cidade? Tá bom. Pega lá. Vai voltar antes do fim do trabalho, né? Volto sim. E ele volta meia hora depois do fim do expediente, esperando na porta do trabalho, ligando o celular. É que atrasou aqui. Pois é, mas não é problema seu. Ou não deveria ser. Um pouco de marra e prepotência te defende desse tipo de situação na vida. Você não precisa ser apenas bom e talentoso. Você precisa mostrar que possui uma personalidade forte ao ponto de, quando a pessoa te pedir algum tipo de favor, tentar montar em cima de você por ser bom demais, ela pense, cara, eu já pedi um favor para ele. É melhor não ficar abusando da boa vontade do fulano. Então alguém que espere uma personalidade muito perfeita, idealizada da vida, essa pessoa será esmagada pela realidade. A ponto de gerar constrangimentos como esse. Ele não me traiu, era um bom marido, é um bom pai. Bom, o que tinha de errado é que ele era previsível demais, inofensivo demais, fazia concessões demais, não conseguia não me desagradar, não conseguia dizer um não pra mim e ficar por isso mesmo. Todas as minhas vontades no relacionamento eram atendidas. A sua postura social, inclusive, era um incômodo porque ele parecia tão certinho que eu tentava me enquadrar numa perfeição e às vezes eu queria um pouco da inconstância de um relacionamento normal. Afinal, eu vejo todas as minhas amigas brigando com seus namorados, indo e voltando, por que o meu não tenho essas coisas dentro dele? Então esse é o maior conselho que o Kaká poderia receber na sua vida para daqui em diante. Tenha a coragem de desagradar e de ser desagradável. E se uma pessoa boa, não contraria essa sentença. Fazer a manutenção de um relacionamento a longo prazo, infelizmente ou felizmente, exige de você que seja minimamente egoísta dentro da relação. Porque nenhuma boa mulher suporta um homem inteiramente bom 24 horas por dia. Essa é que é a verdade. Se o homem separar um pouco do seu emocional dentro do relacionamento para pensar em si mesmo, apesar dela protestar um pouco, dizendo que deveria dar um pouco mais de atenção a ela, ou que ele deveria escutá-la um pouco mais, no fundo ela pensa, nossa, ele passou no teste. Acho que eu tenho um homem de verdade em casa. Discordar, dizer não e praticar o egoísmo saudável. Os 3 pilares para começar a brincar dentro de um relacionamento. Nem os muros de uma religião ou casar virgem vão te impedir da infelicidade de uma mulher se você não praticar esses pilares dentro de um relacionamento. Isso você pode controlar, o seu comportamento dentro do relacionamento. A sua parte você está fazendo, pensando mais em você, sendo um pouco mais metido, um pouco mais prepotente, mas defendendo o seu relacionamento daquele famoso tédio. Bom, certamente se Kaká fosse um pouco mais cafajeste, desse seus perdidos por aí, certamente ela ficaria num relacionamento intrigada tentando resolver o problema Kaká. Mas Kaká não era um problema a ser resolvido, então perdeu a graça. Mas então, senhores, o que acham desse tópico? Concordam? Desagradei você ou não? Bom, curta, compartilhe, eu sou Ricardo Tomé. Escreve aqui no seu comentário a sua opinião. Bom, eu sou Ricardo Tomé, falando, escrevendo pelo conselho. Bom, sorte a ambos agora, casados, já estruturados, que dê certo daqui em diante. Até mais.